Bom, pessoal, para a gente conseguir entender o fluxo licórico, a gente precisa, antes de tudo, entender o que acontece para que haja um fluxo licórico, ou seja, as estruturas anatômicas. Bom, a gente precisa, antes de tudo, entender onde existe o líquor. E o líquor ele acaba existindo nessa região do espaço subaracnoideu, ou seja, aqui nessa região, no espaço subaracnoideo, a gente tem o líquor. Então, o líquor ele vai caminhar sempre pelo espaço subaracnoide. A gente tem que reconhecer um pouco melhor como é a dura mater, como ela é na medula espinhal, como ela é no crânio. É interessante que a gente volte um pouco na parte de neuroanatomia e lembre que a dura mater, na medula espinhal, ela apresenta uma lâmina só. Então, a gente fala que ela é unilaminar. Já no encéfalo, quando ela passa do forame magno, portanto, cranialmente, ela apresenta duas lâminas. Ela apresenta uma lâmina que vai ficar aderida ao periósteo e ela apresenta uma outra lâmina que vai para a região do sistema nervoso central. Essa lâmina ela vai formar a foice do cérebro, a foice do cerebelo, vai formar a tenda do cerebelo e o diafragma da cela. Tudo bem? Então, existem formações dessas lâminas encefálicas em que uma delas vai para o periósteo e a outra vai para o sistema nervoso central, formando essas estruturas e também protegendo o sistema nervoso central. Existe uma importância grande que a gente entenda também que nessa delaminação da dura mater nós teremos a formação de alguns seios. A dura mater ela é irrigada pelas artérias meníngeas caudais, craniais rostrais, no caso, e média. Vai existir um seio venoso associado à dura mater e toda essa parte venosa ela vai confluir no seio sagital. E a partir da confluência no seio sagital, o sangue ele vai retornar para a circulação sistêmica por meio das veias jugulares, para que dali possa cair no átrio direito e dar continuidade, então, à circulação sistêmica. Tudo bem? Então, existe uma importância bastante grande neuroanatômica que nós devemos entender, que a dura mater ela é bilaminar encefálica e unilaminar no sistema nervoso central, quando falamos da medula espinhal. Bom, então pensamos aqui na parte bilaminar encefálica, unilaminar, medular, e a gente começa a pensar em relação a como vai ser esse trajeto licórico de acordo com a anatomia. Então, nós temos que lembrar, na verdade, em relação à parte anatômica da medula espinhal, que principalmente essa parte da dura mater ela vai seguir enquanto houver medula espinhal. Então a gente sabe que a medula espinhal ela vai caminhar até próximo de L5, L6, onde nós temos aqui nessa região a terminalização em cone medular, nós temos a parte terminal da medula que finaliza no saco dural. E o saco dural ele vai estar presente ali próximo de L5, L6, que inclusive é a região onde quando nós precisamos fazer uma coleta de líquor, nós acabamos optando, L4, L5, L5, L6, nós acabamos optando por realizar a coleta de líquor nessa região, porque nós temos o saco dural. Quando nós vamos discutir um pouco a questão do saco dural, a gente vai ver nas próximas conversas, nos próximos vídeos, que existem algumas possibilidades de alteração do fluxo licórico, principalmente por alteração do posicionamento do cone medular e do saco dural. Porque em algumas situações esse fílum terminal ele permanece aderido à face dorsal do sacro e permanece assim tracionando o cone medular caudalmente, fazendo com que esse paciente apresente alterações no fluxo licórico. E a partir dessas alterações no fluxo licórico, esses pacientes apresentam algumas alterações importantes relacionados à dor
e a gente vai até mesmo falar para vocês em algumas alterações relacionadas, por exemplo, à tração da dura mater, levando até mesmo, quem sabe, ao Chiari-like. Quando nós pensamos em relação à dura mater, a gente tem que lembrar que ela tem uma atividade osteogênica muito ruim. E por isso a importância, por exemplo, da dura mater aqui nessa região interna ao crânio, na região periosteal, recobrindo o periósteo. Ela ter essa atividade osteogênica ruim faz com que não haja uma permissão à formação de calo ósseo nessa região. Pensem como seria problemático nos casos em que nós tivermos, por exemplo, fraturas em região craniana, a consolidação nessa região começar a formar, por exemplo, calo ósseo. Então, essa dura mater bilaminar encefálica tem uma importância bastante grande em relação a não se formar calo ósseo nessa região. Tem um outro detalhe bem interessante também em relação à dura mater, é que ela vai recobrir praticamente todo o encéfalo. Não vai recobrir algumas células que nós temos, por exemplo, na região muito próxima a tenda do cerebelo, em que nós temos o mesencéfalo, os pedúnculos cerebrais, e a região uncal em si, a região do hiato do tentório. Essa região ela não tem um recobrimento adequado, por exemplo, de dura mater. Isso faz com que em alguns pacientes, isso é muito bem delimitado na medicina, com que alguns pacientes da medicina, por exemplo, eles acabem, por hipertensão craniana, apresentando uma cranialização mesencefálica e a partir dessa cranialização mesencefálica apresentem uma hérnia, que eles chamam de hérnia de Uncus. Ela acaba tracionando inclusive os pedúnculos cerebrais e acaba gerando alguns sinais clínicos associados ao terceiro par de nervo craniano. A gente tem que lembrar que o terceiro par de nervo craniano, o oculomotor, ele é um tipo de nervo de atividade parasimpática. E como que a gente sabe isso? Quando nós temos atividades simpáticas, por exemplo, relacionados ao diâmetro pupilar, nós temos, por exemplo, midríase. Em situações de fuga, nós temos vasoconstrição periférica, nós temos taquicardia e temos midríase. Ou seja, a partir do momento que nós temos uma alteração da função do oculomotor, nós temos midríase. E qual é a função do oculomotor? Gerar constrição pupilar. Se, para alterar a função dele, nós precisamos de uma atividade simpática, significa que o oculomotor ele é um par de nervo craniano parasimpático. Então, a herniação do Uncus, essa alteração de compressão mesencefálica por essa herniação, vai fazer com que os pacientes com mau prognóstico no trauma crânioencefálico, eles apresentem midríase bilateral irresponsiva. Existe uma outra questão bastante importante nos pacientes com trauma crânioencefálico, que é em relação às alterações associadas a compressão do nervo óptico, que a gente chama de papiledema. A gente tem que lembrar que existe o recobrimento da dura mater até essa região aqui, onde a gente teria a entrada do nervo óptico. Essa região apresenta um saco vaginal que vai recobrir o nervo óptico, e esse saco vaginal, ele é um saco de dura mater, o que significa que nós temos líquor lá dentro, o que significa que nós temos espaço subaracnoide lá dentro, e o que significa que em pacientes que apresentem edema craniano, pacientes que apresentem hipertensão craniana, eles vão ter uma hipertensão licórica, e a partir dessa hipertensão licórica, eles vão apresentar papiledema, ou seja, eles vão apresentar edema da papila óptica, edema do segundo par de nervo craniano, que vai vir da região do diencéfalo. Então, esses pacientes, pessoal, com trauma crânioencefálico também, eles acabam apresentando papiledema por conta, principalmente, desse saco vaginal que se estende até essa região do segundo par de nervo craniano, dessa cranialização, e faz com que, no exame de fundo de olho, nós consigamos, por exemplo, avaliar o edema da papila óptica.
Então vocês conseguem perceber que, na verdade, existe uma comunicação da dura mater bastante importante, e essa comunicação ela vem desde o encéfalo até a medula espinhal, sendo na medula espinhal unilaminar, com terminalização na região do saco dural, logo após o cone medular, ou seja, o saco dural não apresenta mais medula espinhal, ela já apresenta o início da região da cauda equina, e é por isso que a gente faz a análise de líquor ali, é por isso que a gente faz mielografia ali, e é por isso, pessoal, que o exame de epidurografia, por exemplo, acaba se tornando pouco usual nos pacientes com hérnia de disco, porque você não vai conseguir avaliar o caminhar cranial da linha de contraste intradural, porque você acaba tendo fechamento do saco dural nessa região. Então o exame de epidurografia acaba não demonstrando algumas nuances que nós vemos, por exemplo, na mielografia. Tudo bem? E lembrando então que a dura mater encefálica ela é bilaminar, uma parte vai formar o periósteo, com uma importância bastante grande na questão das fraturas e outras questões também, e outra parte mais interna vai formar as estruturas ósseas petrosas da região encefálica e também vai fazer o recobrimento do córtex cerebral. Tudo bem? É muito incomum que a gente fale na medicina veterinária sobre espaço subdural. Embora na medicina eles comentem muito sobre isso e eles falem sobre esses vasos meníngeos, esses vasos que ficam no espaço entre as meninges e o córtex, e eles referem muito em pacientes idosos que quando vai ocorrendo o envelhecimento e você vai tendo uma hipotrofia da córtex cerebral, você começa a ter uma distensão desses vasos e você acaba tendo hematomas subdurais. A gente não discute muito isso na medicina veterinária. Pode ser que com a evolução dos métodos diagnósticos por imagem a gente comece a discutir um pouco a mais isso, mas isso fica um pouco mais de curiosidade. Então eu gostaria que vocês entendessem que existe uma terminalização, o saco dural, que existe uma importância do fluxo licórico pela subaracnoide, e por conta do líquor correr pela subaracnoide e em situações em que nós temos trauma crânioencefálico, nós podemos ter, por exemplo, o papiledema. E nas regiões em que nós não temos um recobrimento dural, nós podemos ter principalmente as herniações em situações que nós temos um aumento da pressão intracraniana. Tá certo, pessoal? Brigadão e até o próximo vídeo, pessoal. Até daqui a pouco.